Sejam muito bem-vindos ao Inglês Brazuca, o meu nome é Júnior e hoje vamos falar sobre os números. De um modo geral, existem dois tipos de números que nós utilizamos na língua, tanto na inglesa quanto na portuguesa, que são os ordinais e os cardinais. Os cardinais são aqueles números mais utilizados no idioma. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. No começo pode não parecer muito fácil pronunciar esses números, mas nós temos que lembrar que nós utilizamos músculos e até mesmo a língua fica de forma diferente quando nós falamos em inglês ou quando nós falamos em português. Então, tente sempre praticar assim a falar o mais próximo possível para não fazer confusão, principalmente em números como o 8 e o 80. Quando se trata de números, o mais importante é você focar em algumas pronúncias, como por exemplo a pronúncia do TH, que você vai utilizar muito na língua inglesa. Muitas palavras possuem essa estrutura com TH. É no caso aqui, por exemplo, do número 3. Esse TH é um som que nós não temos na língua portuguesa. Então nós não construímos esse som normalmente em palavras do português. Para você ter um entendimento, basta você colocar a língua entre os dentes antes de fazer a pronúncia. Então quando você pronunciar 3, vai ficar three. Three. Essa língua entre os dentes é necessária para que faça esse som. Se você pegar uma palavra, por exemplo, do português como sábado, fale sábado. Você vai sentir que no sábado a sua língua vai dar uma certa travada na hora do tá. Então essa pronúncia basicamente vai ser o TH. Então o mais próximo aí que eu consigo encontrar de palavra seria o sábado. Fale devagar, sábado, em português mesmo, e colocando essa língua entre os dentes para você sentir a língua puxando para trás, o que vai te dar esse som de TH. Então é muito importante você ter esse conhecimento, tá? Então, dos números da primeira coluna, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aí basicamente todo mundo já conhece, já viu na escola, já viu em algum lugar. Já na segunda coluna, é importante você perceber ali a partir do 13 que você tem a palavra teen no final da palavra. Essa palavra são com dois S. Então você precisa pronunciar esses dois S. A pronúncia fica 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu estou falando aqui com mais força na palavra para você prestar atenção nessa pronúncia. Mas no dia a dia você vai pronunciar esses dois S. Então você vai falar, por exemplo, 18. Tem que ser pronunciado esses dois S. Já na terceira coluna, é importante perceber que tem aquele TY. Então você apenas vai pronunciar aquele TY com mais força. Você vai falar 20. Em alguns casos, na pronúncia rápida, a pessoa fala 20. Então ficaria como 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Você percebe que a pronúncia ela basicamente é a mesma, só que você vai ter esse tch no final, esse sonzinho do ti, né? Só que você não vai falar ti com força, você vai falar um tch. Se você pegar, por exemplo, o 8 e o 80, os dois só vão mudar um Y na escrita, mas na pronúncia ela é visível e precisa ser visível. Então uma vai ser 8, a outra vai ser 80. Deu para perceber essa diferença? Considerando essa tabela, você já consegue fazer praticamente qualquer número da língua inglesa. Por que isso? Porque, por exemplo, se você quiser decorrer algum número entre o 20 e o 90, basta você colocar o número que você quer mais a referência da primeira coluna. Então, por exemplo, se eu quero falar 22, eu vou falar 22. Se eu quiser falar 44, vou falar 44. Se eu quiser falar 51, eu vou falar 51. Então basta você falar a palavra da terceira coluna, referente ao número que você deseja, mais a palavra da primeira coluna, onde a completa. Os números ordinais, por sua vez, são aqueles que referem à ordem. O próprio nome já diz mais ou menos isso, né? Então você não fala que uma pessoa ficou em um lugar no campeonato. Você fala que ela ficou no primeiro lugar. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante.
Em inglês, nós precisamos nos atentar muito sempre que tiver o número 1, 2 e 3. Existem alguns casos que vai mudar um pouquinho a escrita, quando tem, por exemplo, o Y, aí você tira o Y e coloca um IE no lugar, mas é basicamente colocar TH no final. Então, para a primeira coluna, nós falaremos basicamente first, second, third, e aí começaria com todos os THs no final. É um pouco até estranho o som, é um pouco às vezes difícil, mas basta ao final de cada pronúncia você colocar a língua à frente dos dentes para aquele som de TH que eu pronunciei antes. Então você vai falar fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. E da mesma forma você vai seguir com todos os demais. Aí nós temos algumas regrinhas básicas, bem simples mesmo, referente à diferença entre números ordinais e cardinais, quando se refere à língua inglesa. O primeiro caso seria a partir dos centésimos. Então, da mesma forma que eu falei que você coloca, por exemplo, 34, da mesma forma que ocorre em português, você vai falar 34. Em inglês, quando nós chegamos nos centésimos, nós falamos 100 ou 100. No milésimo, nós falamos 1000 ou 1000. Então, seguimos novamente a mesma regra que a língua portuguesa. Você fala 3004. E da mesma forma que você fala 3.000, 4.000, 5.000, você também vai poder utilizar qualquer um dos números que já foram passados por aqui. Temos apenas algumas regrinhas especiais, na verdade mais focada na pronúncia. E, por exemplo, 105. No lugar da pessoa falar 105, a pessoa simplesmente vai falar 105. 105, que é 105. Para esses momentos é comum você ter a pronúncia do zero, né, do zero, como O, apenas a letra O mesmo. Tem um outro caso que é referente a anos, que nós vamos falar mais para frente. Que é o caso, por exemplo, de 2021. É muito comum o americano, ou o gringo em si, né, a pessoa que fala inglês, dividir em dois números. Então vai falar 20, 21, 20, 21. E isso serve para qualquer data. Então se você falar, por exemplo, 1987, a pessoa vai falar 1987. Mas isso nós vamos falar mais para frente quando falarmos de data. Para finalizar então sobre os números ordinais, nós temos ele escrito por extenso, como first, second, third, fourth e assim por diante. E nós temos como contraí-los. Né? Contrair ele quer dizer colocar o número com aquela bolinha que nós colocamos normalmente em português. Em inglês, é muito comum, principalmente quando fala também sobre datas, o final do número, as letras do final do número, como você pode ver aqui, o first, as duas últimas letras dele, é o ST. Então, quando você for denominar primeiro, você coloca o 1 mais o ST. O second, por outro lado, é o ND. O third, o RD. E o fourth, em diante, vai ser o TH. Mas lembra que eu falei que esses três é os que você precisa prestar mais atenção? Porque quando ele entra em qualquer outro momento, que o final seja primeiro, segundo ou terceiro, nós temos que lembrar de colocar o first, second e third. E quando nós falamos sobre 21º, 22º e assim diante, ou 30º, 40º, independente de qual número você for colocar, então, por exemplo, você vai colocar 21st, 22nd, 23rd, 24th, ou qualquer outro, como por exemplo, 54º. Você apenas vai utilizar 54th. O 50 vai ser o cardinal, enquanto o 4 vai ser o ordinal. Assim como eu ensinei na última aula, quando você fala 1, você pode normalmente utilizar a letra A, né? Ou N, dependendo do caso, do contexto, como você viu já na última aula. Caso não viu, vá até o último vídeo e verifique essa informação. Quando fala o milésimo, aí você já tem que colocar o D, porque você está falando de uma posição, de algo que normalmente já está ali ciente. Então usa o D e não o A. Eu peço que você realmente estude os números, porque isso é muito importante, faz muita diferença quando você estiver em algum lugar, em outro país, e precisa falar com as pessoas. Vai ter nome de ruas com números, vai ter locais, número de casas, número de telefone, vai ter o próprio dinheiro, compras que você vai fazer. Então é muito importante você conhecer os números. Caso você tenha chegado até aqui, gostaria de agradecer então por assistir mais essa aula.
Por favor, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos e o mais importante, deixe o seu comentário referente ao que você achou da aula, como é que está sendo o material, se você gostaria que eu trouxesse alguns exemplos de forma diferente. É muito importante para mim que você deixe o seu feedback, porque isso que vai me ajudar a melhorar o canal e ajudar a você a aprender inglês com mais excelência. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima aula.